já tentou usar muita farinha de aveia na receita e a receita ficou pesada, ficou embatumada, não cresceu direito? Isso acontece porque a farinha de aveia é rica em fibras, muito rica em fibras, e também é muito rica em amido. E aí, quando a gente tem a junção disso, a gente pode ter um problema. Por quê? Porque quando eu tenho muita fibra, a massa vai absorver muito líquido da massa, concorda? Se a minha aveia tem muito amido, líquido demais, com muito amido, eu tenho uma gelatinização excessiva, ou seja, eu tenho um peso na massa. Minha massa vai ficar mais embatumada, mais pesada, o miolo não vai ficar tão leve quanto quando a gente combina essa farinha com outros tipos de farinhas, né? Tanto de estrutura quanto dos grupos de maciez e leveza e também de liga. Então, como que você pode substituir? Conhecendo as características principais dela. Então, ela é rica em fibras, rica em amido, só que ela também é rica em proteínas. E essa característica é muito importante que seja levada em consideração quando for fazer a substituição. Por quê? Porque quando a gente tem muita proteína na massa, a gente tem uma massa mais macia e mais úmida, tá? Então, toda farinha rica em proteína vai ajudar nessas características da massa, de maciez, de umidade. Então, a gente tem outros tipos de farinhas que também contribuem com isso porque são ricas em proteínas. E quando a gente vai substituir a farinha de aveia, nós precisamos utilizar, então, na verdade, assim, eu recomendo que você utilize outra farinha que contenha ali teores similares de proteínas. Ou seja, eu preciso saber se são 50 gramas, se são 10 gramas de proteínas? Não. Você precisa saber que a farinha X tem bastante proteína, como é parecido ali com a farinha de aveia. Exemplo, farinha de trigo sarraceno, farinha de feijão branco, farinha de grão de bico, farinha de teff, farinha de painço. Todas essas farinhas são ricas em proteínas, também são ricas em fibras. Então, a gente consegue um resultado similar, não vai ser igual, nunca será, porque cada substituição altera o resultado final, né? Então, a gente vai ter um resultado similar quanto à maciez, quanto à umidade, quando a gente substitui a farinha de aveia por outra farinha que também contenha teores maiores de proteínas, né? Como a farinha de trigo sarraceno e grão de bico, por exemplo, tá bom? Então, essas são as opções de substituição da farinha de aveia. Mas, sempre, é muito importante que vocês lembrem disso na hora de montar o seu mix, de fazer sua receita. O importante é vocês combinarem farinhas, tá? Não use só farinha de aveia. Se você colocar 120 gramas de farinha de aveia dentro de um bolo, ele pode ficar com a massa mais pesada. Ele vai ficar com a massa mais pesada, porque eu tenho muito amido, muita fibra. Eu vou precisar hidratar muito mais essa farinha do que se eu utilizasse uma combinação. Uma quantidade menor de farinha de aveia, um teor de farinha de arroz branco, um outro teor de farinha de trigo sarraceno, de grão de bico, de feijão branco, tá? Então, é muito importante a combinação para que você consiga equilibrar ali essas características, essas propriedades que as farinhas adicionam à massa e assim ter um resultado final perfeito.